Bom dia, irmãos. É muito bom poder estar mais uma vez reunidos dessa forma, talvez não física, mas em mente e coração, para louvarmos e cultuarmos ao nosso Deus. E que a gente possa, nesse momento, ter um tempo de qualidade, que talvez possíveis distrações das nossas casas mesmo, no contexto que a gente está, não possam atrapalhar esse momento, que a gente consiga se dedicar e separar esse tempo para adorar e cultuar o nosso Deus. E eu convido os irmãos para que a gente possa fazer isso, dar início, cantando o hino 165, Cuidado Divino. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus valerá por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nos desalentos das provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera, vem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Eu gostaria de convidar agora a todos nós para que a gente possa ler um pouco da palavra de Deus e que também fala desse cuidado desse Deus que nos ama tanto, né? A leitura se encontra no livro de Salmos, e o salmo que a gente vai ler é o Salmo 55. Vocês podem acompanhar aí o texto que vai estar projetado no vídeo. E então, Salmo 55, o versículo 22. Diz assim: Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá.
jamais permitirá que o justo venha a cair. E quando a gente se depara com realidades como a que a gente tem vivido, um contexto difícil, em várias instâncias, não só na saúde, nos governos, na desigualdade, na falta de amor, a gente precisa lembrar que a gente tem esse Deus que verdadeiramente cuida da gente e que não vai deixar a gente cair, né? E ainda meditando nesse cuidado, nesse amor de Deus, a gente vai cantar uma próxima canção que se chama Não é Mais Segredo, que fala justamente isso, que o amor de Deus lança fora todo medo. De onde vem a calma que invade e desacelera o temor? Deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor. De onde vem a calma que invade e desacelera o temor? Deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, o amor.
Irmãos, vamos orar? Curve sua cabeça para que a gente possa ter um tempo de oração e dedicar um tempo de intimidade com Cristo. Pai de amor, a gente chega a Ti nesse momento para Te agradecer, Pai, porque independente da situação, a gente pode olhar para a Tua Palavra, a gente pode olhar para a história, a gente pode olhar para as nossas vidas e perceber o Teu cuidado, o Teu amor para com a gente, Pai. E a nossa oração de hoje é que o Senhor continue nos sustentando, porque somos fracos, somos dependentes de Ti, e muitas vezes depender não é fácil, dói, porque somos pecadores, orgulhosos, e pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer a nossa dependência e perceber a liberdade que é sermos dependentes de Ti. Oramos também por esse país, não só o Brasil, mas o mundo, em relação a essa pandemia que tem afligido tantas famílias, pessoas próximas. Que o Senhor guarde os corações, guarde a saúde. Também oramos, Pai, que o Senhor realmente abençoe os líderes desse país, os líderes do mundo, para que eles tenham discernimento, para caso eles não estejam no Teu caminho, que eles sejam realmente transformados, Pai, porque o povo clama por justiça e a gente sabe que a justiça só pode vir pelas Tuas mãos, que a Tua misericórdia atinja o Teu povo e também a todos, Pai, e que pessoas, que filhos Teus se levantem para sinalizar o Teu reino verdadeiramente. Esteja também com os nossos corações que irão ouvir a Tua mensagem hoje, que a mensagem trazida pelo Daniel possa ser a Tua mensagem, Pai, e a gente possa ser tocado pela Tua vontade, pelo Teu querer. Essa é a nossa oração e oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E seguindo esse momento de louvor, a gente vai cantar, ou melhor, eu convido vocês a cantar uma canção que creio que não seja conhecida, que chama-se Eu Sou o Senhor. É um poema do reverendo Bezaliel Botelho, que é meu avô agora de empréstimo, mas de coração, e que eu tive o privilégio de poder musicar esse poema dele. Então eu compartilho com os irmãos essa canção que se chama Eu Sou o Senhor. Inquieteis com amanhã, diz Jesus. Ninguém pode parar ou antecipar a aurora. É certo que o sol voltará, trazendo a sua luz, e haverá mais um dia melhor do que o agora. Olhai as muitas aves, sou eu quem as alimenta. Comem o dia todo e não lhes falta iguaria. Então por que vos inquietais? Que vos falta festes, festivais ou pão nosso de cada dia. Portanto, não vos preocupeis com o futuro, a porção de cada dia eu asseguro. Buscai, pois, meu reino em primeiro lugar, que nada, vestuário ou pão, vos há de faltar. Não vos
Senhor, vosso Deus. Nenhuma criatura escapa aos cuidados meus. Sou eu quem veste de beleza os lírios do campo, que nem Salomão pôde se vestir com igual encanto. Ora, fui eu quem vos fiz, sois minha criatura, valei mais que as ervas que secam ao entardecer. Podeis acrescentar um côvado à estatura, não podeis sem mim, nada podeis fazer. Portanto, não vos preocupeis com o futuro, a porção de cada dia eu asseguro. Buscai, pois, meu reino em primeiro lugar, que nada, vestuário ou pão, vos há de faltar. Portanto, não vos preocupeis com o futuro, a porção de cada dia eu asseguro. Buscai, pois, meu reino em primeiro lugar, que nada, vestuário ou pão, vos há de faltar. Eu convido os irmãos para que a gente possa ler mais uma vez da Palavra de Deus. Dessa vez o livro é o livro de Hebreus, o capítulo 13, o versículo 5. Hebreus 13, versículo 5. E diz o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que a gente possa aceitar a exortação que o livro de Hebreus nos traz, porque mesmo em tempos difíceis como este, em que pessoas têm perdido empregos, empresários, investidores têm perdido dinheiro, mesmo nesses momentos, a gente precisa lembrar de quem nos dá o sustento é Deus. A gente precisa entender que o nosso único Deus é Ele, e a gente muitas vezes acaba se sujeitando a outros deuses. Que o Santo Espírito possa nos ajudar nisso, para que a gente possa se entregar verdadeiramente a um único Deus. E que a gente possa fazer isso aceitando que o trabalho não é nosso. O trabalho é todo de Cristo, de Deus, e que a gente possa cantar isso nessa canção. Não tenhas sobre ti, que o trabalho é todo dele. Vamos juntos? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois
somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Você que nos visita, você é muito bem-vindo aqui. É muito bom ter você aqui conosco nessa manhã. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode se inscrever, acompanhar o nosso culto, acompanhar os cultos anteriores que nós já tivemos e ser notificado das nossas próximas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Se você precisar de alguma coisa, de algum apoio, de uma oração, você pode fazer contato conosco. Tem o nosso contato na página do YouTube, tem o nosso contato nos avisos que serão dados no final. Nós queremos servir e abençoar a sua vida se você necessitar. Pode nos procurar, que será uma alegria te ouvir, será uma alegria orar por você, orar com você. Nós vamos agora orar pelas nossas crianças. Crianças, cheguem mais perto, vamos orar. Vamos pedir a Deus a bênção sobre suas vidas. Vocês são muito importantes para nós como igreja, vocês são muito importantes para o Senhor. E nós queremos pedir a bondade de Deus sobre vocês. Vamos falar com Deus, vamos orar. Fechem seus olhos aí onde vocês estão, crianças. Vamos falar com o nosso Senhor. Deus amado, obrigado pelas nossas crianças, obrigado pela vida delas, que o Senhor as abençoe, Deus, que o Senhor as fortaleça, que o Senhor dê a elas muito ânimo, muita vida, muita alegria, saúde, guarde-as, protege-as, Deus, cuide delas, Deus,
para aquelas que estão estudando em casa, que o Senhor dê a elas muita sabedoria para elas lidarem com o tempo, com as atividades, dê sabedoria para as famílias cuidarem, apoiarem, ampararem elas nesse momento difícil. Que a sua graça e a sua paz seja sobre as nossas crianças e suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui hoje para a nossa quarta mensagem da nossa série Vai Passar Rápido. Tem coisas na vida que você só vê quando desacelera. É fato que a nossa vida passa muito rápido. Tiago mesmo já disse na sua carta de que a vida é como uma neblina. Quando a gente menos espera, os nossos dias já se passaram. E por isso nós precisamos aprender a viver bem. Por isso nós precisamos aprender a desfrutar melhor a nossa vida e os nossos dias, porque eles passarão muito rápido. E um dos assuntos que mais nos tira a paz, que mais nos impede de viver melhor o nosso momento, são as nossas preocupações e as nossas ansiedades, que elas estão relacionadas com o nosso futuro, mas que atrapalham diretamente o nosso presente. E uma das maiores ansiedades que o ser humano tem é a respeito da sua vida financeira. Um dos maiores incômodos, um dos assuntos que mais gera medo, incerteza, insegurança, preocupação no coração de homens e mulheres é a respeito da sua vida financeira. E por isso dessa mensagem de hoje, que tem como título Confie no Senhor diante dos seus desafios financeiros. E a pandemia veio nesse momento, parece que veio acelerar todo esse processo de desgaste emocional no que diz respeito às dificuldades financeiras. Nós vivemos um período muito difícil e muito triste no que diz respeito à economia do nosso país. Nessa semana eu pesquisei algumas reportagens apenas, algumas notícias, e eu queria que você acompanhasse aí comigo. 15% dos brasileiros dizem ter se endividado durante a pandemia. A fonte é da revista Época. Outra, o desemprego aumentou em todas as regiões do Brasil com o avanço do coronavírus. Segundo o IBGE, o Brasil terminou o primeiro trimestre de 2020 com 1,2 milhões de pessoas a mais na fila do desemprego. É um número absurdo. Foram muitas pessoas que perderam seu emprego, muitas pessoas que precisaram fechar as portas do seu empreendimento. Ouvi histórias de pessoas que investiram dinheiro precioso, economias de anos, para iniciar um negócio no começo desse ano. E, infelizmente, eles mal abriram seus negócios e já precisaram baixar as suas portas. E mais, a respeito do medo de perder o emprego. Aqueles que não perderam têm medo de perder o seu emprego. 23% dos brasileiros perderam totalmente a sua renda e outros 17% tiveram redução no seu ganho mensal. E mais da metade dos brasileiros, isso é, 53%, está nesse momento endividada. E talvez você se encontre nesse quadro. 40% dos endividados disseram que já atrasaram o pagamento de algum débito, de alguma conta. Alguma conta já ficou para trás porque não conseguiu acertar seus compromissos financeiros. E a Época Negócios, desse mês de junho, trouxe uma reportagem de capa escrito o seguinte: A vida em suspense. O futuro incerto declara uma guerra de nervos para empresas e para profissionais. E a postagem deles no Instagram diz o seguinte:
É preocupante imaginar que o aumento expressivo das doenças mentais será um dos legados da Covid-19. Estudos com síndromes anteriores, como SARS e MERS, comprovaram que os transtornos surgiam de forma intermitente ao longo de vários meses, mesmo depois de os vírus terem sido vencidos. Isso é uma realidade. Já temos muitas pessoas com dificuldades emocionais, flertando com a depressão, com a ansiedade, com pânico, com medo, diante de uma insegurança profunda no que diz respeito às suas finanças, o seu futuro, seus empreendimentos, suas empresas, seu trabalho, inclusive o futuro da sua família. Então, essa é uma realidade muito presente agora, sempre foi. Sempre foi uma questão difícil lidar com o dinheiro, com as finanças. Mas a pandemia acelerou e agravou muito essa preocupação. E também veio nos mostrar a fragilidade que é o dinheiro, a fragilidade que é construir as nossas vidas, a nossa base de vida no dinheiro, nas nossas finanças e nas nossas posses. Então, essa mensagem de hoje tem basicamente dois objetivos que eu oro e peço para que Deus fale ao seu coração. O primeiro, você que hoje passa por alguma dificuldade financeira, que você sinta o conforto, a paz e a maravilhosa graça de Deus, com a consciência de que o mesmo Deus que tem cuidado da sua vida até aqui é o Deus que cuidará de toda a sua história e Ele está atento e ciente às suas necessidades. E um segundo objetivo é a respeito de você que não teve alteração na sua renda, ou que essa alteração não afetou a sua vida financeira, você entender e perceber que você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus e ser bênção na vida das pessoas que hoje necessitam. E o texto que nós estudaremos é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Acompanhem comigo, é um texto bastante conhecido e eu farei a leitura dele agora. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, e nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber,
Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Aqui nós estamos no Sermão da Montanha, o qual nós temos ensinamentos preciosos para nós, discípulos de Jesus. E o primeiro ensinamento que eu queria trazer para vocês é como o dinheiro exerce poder sobre nós. Olha que exemplo que Jesus usa aqui, dizendo o seguinte: os olhos são a cadeia do corpo. Candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. É uma ilustração bem impressionante aqui no meio, porque parece que ela está perdida aqui. Porque acompanhe só. Os versículos 19 e 21, os primeiros versículos que nós lemos nessa manhã, fala a respeito de dinheiro. Os versículos de 24 até o 34 falam a respeito de dinheiro também. E esse texto no meio, no centro, fala a respeito de olhos, luz. O que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte: Jesus está querendo dizer o seguinte: os nossos olhos é o que ilumina o nosso corpo. Se nós entramos numa sala, num quarto, numa casa, num salão iluminado e os nossos olhos captarem aquela luz, nós conseguiremos nos mover, nos localizar, enxergar as coisas que estão diante de nós, sem tropeçar, sem machucar alguém, porque os nossos olhos estão enxergando. Mas se por algum motivo os nossos olhos naquele momento não funcionarem, nós seremos prejudicados. Porque nós podemos machucar o nosso pé, nós podemos tropeçar, nós podemos prejudicar alguém, porque nós não enxergamos. Então, mesmo que o nosso corpo receba toda a luz daquele ambiente, se o nosso olho não recebe, se o nosso olho não enxerga, se o nosso olho não funciona, todo o nosso corpo ele é comprometido. É isso que Jesus quer dizer aqui. E esse mesmo texto, semelhante a esse texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11 e 12, Jesus traz as mesmas histórias, ele fala a respeito da ansiedade da vida, da preocupação da vida, e ele usa essa mesma metáfora do olho e do corpo, e olha o que Jesus diz. Preste atenção na declaração de Jesus no meio dessa história. Então lhes disse: por isso, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Cuidado com a ganância. Sabe o que isso significa? Jesus está dizendo que a nossa ganância, que o nosso materialismo, que o nosso egoísmo no que diz respeito às posses e às finanças tem poder de nos cegar, tem poder de cobrir os nossos olhos. E é diferente de qualquer outro pecado, e por isso nós precisamos tomar muito cuidado, porque dificilmente alguém se declara ganancioso. É mais fácil uma pessoa reconhecer outros pecados do que a ganância. Preste atenção que Jesus nos evangelhos, ele nunca precisou falar para as pessoas o seguinte: tome cuidado para você reconhecer o seu adultério, tome cuidado para você reconhecer sua ira, tome cuidado para você reconhecer isso ou aquilo. Porque quando uma pessoa se ira, ela sabe que ela está irada. Quando alguém mente, ela sabe que mente. Quando alguém adultera, ela sabe que adulterou. Mas dificilmente um ganancioso reconhece a sua ganância.
Dificilmente um avarento reconhece a sua avareza. Eu já conversei com muitas pessoas em gabinete pastoral, as pessoas que confessavam seus pecados a respeito de ira, de raiva, até mesmo de orgulho, de amargura, na sexualidade. Mas eu não me lembro de alguém confessando um pecado a respeito do consumismo, a respeito da ganância e a respeito da avareza. Porque ele é muito sutil, porque as pessoas não. Porque o próprio pecado da avareza e da ganância tem o poder de nos cegar. Nós não consideramos a possibilidade de sermos gananciosos, porque nós sempre temos algum amigo, nós sempre temos algum parente que é mais ganancioso que a gente, que é mais consumista que a gente. Então, quando a gente ouve essas expressões, nós já interiormente pensamos o seguinte: ah, esse pecado não é meu, esse pecado é daquele meu parente, daquele meu vizinho, né? Sabe? Aquela pessoa que trabalha comigo é que é consumista, que gasta sem precisar, que é ganancioso, que quer sempre mais e mais e mais, mas eu não. E por isso que Jesus diz: cuidado com a ganância, cuidado com a avareza, porque esse pecado nos cega. Ah, deixa eu dar alguns exemplos de como esse pecado pode escurecer os nossos olhos. A escolha de um emprego. Não todos, mas grande maioria das pessoas escolhe a sua profissão, escolhe o seu curso, não porque ama daquele curso, ou nem sempre porque ele reconhece dons e habilidades naquela área, não porque ele entende que aquilo vai ajudar outras pessoas, mas muitas pessoas escolhem as suas profissões porque acreditam que determinada profissão vai te dar o retorno financeiro que tanto almeja. Mas o que acontece é o seguinte, que talvez por 5, 7, até 10 anos aquela pessoa ainda tolera, né, aquele trabalho. Mas depois aquilo vai se tornando um fardo tão pesado. E mais, sente-se um grande vazio por dentro. A maneira de conduzir o trabalho. Muitas empresas têm ganhado muito dinheiro e estão prejudicando as suas cidades, estão prejudicando os seus bairros, estão prejudicando os seus funcionários. Quanto trabalho escravo nós sabemos que existe por aí, por causa da ganância. Porque o dinheiro é sempre mais importante. E se eu precisar poluir a minha cidade, se eu precisar usar um equipamento de menos qualidade, menor qualidade, se eu precisar sobrecarregar os funcionários, dar muito trabalho, dar condições mínimas para ele trabalhar, sem recurso e sem remuneração suficiente, sem proteção suficiente, eu não estou importando com isso. O que interessa é o lucro, o que interessa é o dinheiro que eu estou guardando, economizando ou ganhando. E mais, a negação do problema do outro. A ganância nos impede de ver o que o outro precisa, porque nós sempre achamos que precisamos mais do que as demais pessoas. E por isso nós não conseguimos enxergar a necessidade do próximo, porque na nossa falta de contentamento, a gente sempre está precisando de mais alguma coisa. E como eu estou precisando, eu não consigo enxergar a necessidade do outro. E mais, só para vocês verem como que isso é tão sutil nas nossas vidas, a negação do seu estilo de vida. Gente, mas antes eu quero dar alguns exemplos sobre essa negação do problema do outro. Nessa semana eu moro perto da Lagoa do Taquaral aqui em Campinas. E lá na Lagoa do Taquaral eles estavam, pelo menos até hoje, com um movimento de arrecadar cestas básicas, roupas para famílias carentes.
E, gente, tinha tanta gente naquela fila precisando de comida, pessoas que vieram de bairros os mais distantes de Campinas, né? Eu consegui fazer contato com um dos responsáveis que relatou filas quilométricas ali na Lagoa do Taquaral de tanta gente nesse momento, precisando de ajuda, precisando de apoio. Temos os indígenas da Unicamp que nós temos ajudado. Esses dias eu precisei sair de casa para resolver algumas coisas inevitáveis na rua e eu percebi tantas pessoas nos semáforos, sempre teve, mas o número aumentou, porque pessoas estão em maior necessidade nesse período de pandemia, de isolamento, de falta de recurso, falta de trabalho. Só que a nossa ganância, os nossos sonhos, nossas vontades, a nossa falta de contentamento às vezes nos impede de olhar para o lado quando estamos dirigindo e perceber uma fila dessa. Nos impede de perceber a necessidade que um desses pedintes na rua estão, sabe, se dispondo àquilo ali, porque um filho não tem o que comer. Então a nossa ganância traz negação para o problema dos outros. Agora sim, vamos continuar. E também traz uma negação no nosso próprio estilo de vida. Traz uma cegueira para a gente de que nós não conseguimos, né, ou evitamos fazer determinadas perguntas para nós mesmos, como por exemplo, será que eu preciso investir tanto no meu apartamento, na minha casa? Será que eu preciso gastar tanto com roupa? Será que eu preciso gastar tanto com calçados? Será que eu preciso gastar tanto com comida? Será que eu preciso gastar tanto com coisas supérfluas? Será que eu preciso tanto daquelas férias majestosas, daquilo outro? Só que a nossa ganância nos impede de fazer essas perguntas para a gente mesmo. Lá no fundo, nós já sabemos a resposta. Mas quando nós vamos pensar em perguntar isso para a gente, nós lembramos que tem outras pessoas da nossa família, outras pessoas que convivem com a gente, outras pessoas que trabalham com a gente, que compram mais, que gastam mais, que investem mais. Aí nós achamos que o outro é que deveria fazer essas perguntas para ele, e não a gente. Então, a nossa ganância nos impede de fazer perguntas cruciais para nós mesmos a respeito do nosso estilo de vida. Isso porque nós vivemos uma cegueira espiritual, uma cegueira de coração no que diz respeito à nossa ganância. A minha e a sua ganância, e essa palavra veio a falar fortemente também ao meu coração ao longo dessa semana. A minha e a sua ganância, a nossa ganância nos impede, nos paralisa de fazer esses questionamentos para o nosso próprio coração. Agora, como que o dinheiro então exerce poder sobre nós? Primeiro, trazendo um senso de importância. Olha o que o texto diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que significa isso é o seguinte, que o dinheiro é uma maneira de obter significado de vida, senso de importância para muitos de nós. Uma das razões pelas quais precisamos de tanto dinheiro, uma das razões das quais nós gastamos tanto com a gente mesmo, uma das razões das quais a gente não doa, o tanto que a gente deveria doar, é porque o dinheiro é uma razão de significado para nós, porque o dinheiro nos traz senso de importância. No que diz respeito à nossa moradia, se nós moramos numa casa legal, bacana, nós nos sentimos importantes. Nosso círculo social, as roupas que a gente veste, as marcas que a gente usa, isso nos faz pessoas importantes lá no nosso coração. E mais,
Muitas das vezes, isso nos dá uma sensação até falsa e enganosa de nos acharmos melhores do que aqueles que não têm, que não moram, que não participam do mesmo círculo social que a gente, porque o dinheiro e a ganância agem dessa maneira, nos dando esse senso de importância, porque ela passa a ser um tesouro do nosso coração. Usamos o dinheiro para nos sentir amados, aprovados, valorizados e reconhecidos pelas pessoas. E outras pessoas usam o dinheiro. Aqui uma outra maneira de como ele exerce poder sobre a gente. Como senso de segurança, como senso de controle. Porque se eu tenho dinheiro, se eu tenho posses, eu estou seguro. Eu estou no controle da minha vida. Se eu tenho dinheiro, eu posso controlar meu futuro. Se eu tenho dinheiro, eu posso descansar nas minhas finanças. Se eu tenho dinheiro, eu tenho controle num mundo incontrolável. Eu estou seguro. Mas o que o texto vem dizer é o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Isso quer dizer o seguinte, gente, que o dinheiro não traz controle nenhum pra gente, que o dinheiro não traz segurança nenhuma pra gente. O dinheiro não pode acrescentar um dia na nossa existência. E tem muitas pessoas gananciosas porque acham que se tiver dinheiro, o dinheiro pode trazer segurança. O dinheiro pode trazer proteção. Isso não é verdade. Não é o que Jesus está ensinando aqui. E a pandemia veio mostrar isso, que o dinheiro é uma base muito frágil, a qual muitas pessoas têm construído as suas vidas, mas chega a determinado momento que ele não pode resolver nenhum problema. Com o Covid-19, países mais ricos e mais pobres têm sofrido, pessoas mais ricas e mais pobres têm sofrido. Então, tome cuidado com a ganância, porque ela é sutil. E se ela tem agido na sua vida para te trazer significado, importância, ela pode fazer de você uma pessoa arrogante. E se ela tem sido usada de maneira sutil para te trazer segurança, ela não pode segurar as tragédias, a morte, a enfermidade, nada. O acúmulo de dinheiro traz uma falsa sensação de segurança, mas também a falta do dinheiro e a incerteza do futuro traz preocupação e ansiedade. A falta do dinheiro, como nós falamos, muitas pessoas que estão envolvidas nesse momento de pandemia, que já perderam o emprego, que tiveram diminuição nos seus bens, pessoas que estão com medo de ter diminuição nos seus salários e sabe que o salário é ali a conta e não conseguirá pagar as suas contas, algumas que estão endividadas, outras que já estavam lutando com as suas finanças e agora terminou de piorar toda a situação. A falta do dinheiro e a incerteza do futuro traz preocupação e ansiedade. E às vezes você vive esse momento, o qual o coração está preocupado, ansioso, desesperado pela falta do recurso. E esse texto, ele fala sobre preocupação. Jesus repete a expressão preocupação 6 vezes. No versículo 25 é uma delas, a qual diz o seguinte: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Essa expressão é a mesma de Filipenses capítulo 4, quando Paulo diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, por nada.
Mas antes apresentem diante de Deus as suas súplicas, os seus pedidos, a sua ação de graça, para que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. É a mesma palavra usada por Paulo, preocupação, ansiedade, que significa, olha só, ter uma preocupação ansiosa com base na apreensão sobre um possível perigo possível ou infortúnio. Nós nos preocupamos, muitas das nossas preocupações estão no futuro. Nós ficamos com medo, será que vai dar certo? Será que vai cortar o meu salário? Será que eu não vou ter condições? Estão no futuro, sobre um possível perigo, nós não temos certeza. E às vezes esse perigo, e às vezes essa nossa preocupação e o motivo da nossa ansiedade nem se concretiza, mas agora nós sofremos com isso. E mais, preocupação é um anseio precipitado do que pode ou não dar errado e como lidar com isso. Olha o que Charles Spurgeon, pastor batista, fala a respeito disso. A preocupação não esgota as angústias de amanhã, mas ela esgota as forças do hoje. A sua preocupação e a sua ansiedade está esgotando as suas energias hoje. E você precisa das suas energias para você orar, para você refletir, para você trabalhar. E por isso nós precisamos cuidar da nossa mente e coração e das nossas ansiedades. E por isso que Jesus, com toda a sua ternura e bondade, disse: não andem ansiosos por coisa alguma, não se preocupem com a sua vida. Versículo 34, portanto não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Deixe o amanhã, deixe Deus cuidar do seu futuro. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus não diz que nós seremos imunes a problemas e a dificuldades, mas ele diz que nós devemos deixar de lado as nossas ansiedades e as nossas preocupações. Agora, você pode estar questionando, mas então como lidar com isso, Daniel? Porque o meu coração está ansioso, porque eu estou extremamente preocupado. Como lidar com o poder da ganância? Como lidar com a insegurança financeira? Como lidar com a preocupação e a ansiedade do momento? Versículo 31 e 32. Exerça a sua confiança no Pai. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Exerça sua confiança no seu Pai. O nosso Pai Celestial sabe, conhece todas as nossas necessidades. Antes de apresentarmos os nossos pedidos a Ele, Ele já conhece o nosso coração. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso. Talvez os nossos pais terrenos já falharam com a gente em algum momento. E por isso a gente pode ter desconfiança na paternidade de Deus. Nós, como pais, falhamos com os nossos filhos. Eu falho com os meus filhos. Mas se eu que amo os meus filhos, quero o bem deles, mesmo sendo pecador e falhando, tento suprir as suas necessidades da melhor maneira que eu posso, quanto mais o nosso Pai Celestial que está nos céus. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso. E Ele nos prometeu que supriria todas as nossas necessidades. O Pai Celestial sabe tudo aquilo que você precisa. Por isso nós podemos descansar e confiar no Senhor. Olha uma outra maneira. Olha o que Martinho Lutero disse, grande reformador do século XVI.
É uma grande e permanente vergonha para nós o fato de, no Evangelho, um frágil pardal se tornar teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens. Portanto, sempre que você ouvir a voz de um rouxinol, está ouvindo um excelente pregador. Foi o que Jesus falou aqui. Olhe para os pássaros. Se eu os alimento, quanto mais vocês, que são meus filhos. Olhem para os lírios do campo. Se vestem de maneira muito mais bela do que Salomão em toda a sua riqueza. E se eu visto os lírios do campo assim, quanto mais eu cuidarei da sua proteção, da sua veste, quanto mais eu cuidarei de você, que é meu filho e minha filha. Essa expressão de Martinho Lutero é sensacional. Se você hoje estar com o coração ansioso, amedrontado, preocupado, vai para a varanda da sua casa, dá uma voltinha aí fora, olhe os pássaros, olhe as plantas e veja Deus cuidando delas. E deixe que os pássaros e as plantas preguem o Evangelho para você. Que você se lembre do amor de Deus, da proteção e cuidado do Senhor ao ver tudo isso na natureza. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda, não alguma, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O texto não diz, lancem a sua ansiedade e só então que você orar, só depois que você orar, só depois que você confessar suas ansiedades a ele, ele vai cuidar de você, não. Lancem as suas ansiedades, porque ele já tem cuidado de você. O Senhor já tem cuidado da sua vida. O Senhor já tem suprido as suas necessidades. E eu acredito que ele vai continuar suprindo as suas necessidades. Por isso, lance as suas ansiedades sobre ele. Ele é o seu Pai. Ele é o meu Pai. Ele é o nosso Pai. E por isso nós podemos confiar na sua paternidade. E mais, olhe para Jesus. Versículo 19: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Todos nós temos algo de valor. Todos nós temos um tesouro, seja a carreira, o status que nós adquirimos na nossa profissão, algum amor, algum relacionamento romântico, ou seja, o nosso próprio dinheiro. Tem algo que é precioso. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis. No livro do Senhor dos Anéis, desde o início, nós temos o anel, que é o precioso. E quem recebe o anel fica sob o seu poder, fica sob o seu domínio. E as pessoas o chamam de o precioso, que é um tesouro, que é uma riqueza. E no centro de toda a alma, todos nós temos um precioso. Algo que nós, conscientemente ou não, pagaremos qualquer preço para manter aquilo no nosso coração. Daríamos a nossa vida. E a ganância faz isso. Em nome da ganância e do dinheiro, muitos estão perdendo a sua saúde, muitos estão perdendo a sua família, muitos estão perdendo o seu descanso, muitos estão perdendo o seu tempo, muitos estão perdendo o crescimento dos seus filhos, muitos estão perdendo a sua vida. Porque o dinheiro se tornou algo precioso, central, um tesouro na sua existência. E para a gente ser liberto disso, não basta apenas entregar, confiar no Senhor, mas é preciso olhar para Jesus, de que Jesus, ele deixou a sua glória para se entregar por nós. Nós nos entregamos pelas nossas riquezas e pelos nossos tesouros, e Jesus abriu mão da sua glória para se fazer homem, para se fazer carne, para morrer por mim e por você. Sabe por quê? Porque você e eu, nós somos um tesouro especial para Jesus. Porque Ele te ama, porque eu te amo,
E é por isso, porque ele te considera o seu maior tesouro, é que ele morreu por você. Êxodo 19 diz que nós somos tesouros escolhidos de Deus, os seus maiores bens. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos um povo escolhido, uma nação santa, escolhida por Ele, uma propriedade exclusiva de Deus. Somos tesouro dele e é por isso que Ele abriu mão da sua glória para morrer por nós. Isaías 53:11, o texto está aí projetado. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, sua morte na cruz. Esse texto fala do servo sofredor e ficará satisfeito. O Senhor se alegrou na sua morte, porque na sua morte ele conquistou a sua vida e a minha vida. E somente quando a gente entender o Evangelho, somente quando a gente olhar para Jesus e ver o que ele fez por nós, nós abriremos mão, nós teremos condição de abrir mão do nosso tesouro maior, das nossas riquezas e da nossa ganância por amor a Ele. Nós abriremos mão de ser escravos do dinheiro, porque esse texto diz que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e às riquezas. As riquezas se tornam um ídolo, um Deus nas nossas vidas, e somente quando a gente olhar para o verdadeiro Deus e aquilo que Ele fez por nós em amor, nós seremos livres da escravidão, do materialismo, do consumismo, da ganância, e somente assim, quando Jesus for o nosso maior tesouro, as riquezas não serão o nosso maior tesouro. E assim nós seremos livres da tirania do dinheiro e da ganância, que tenta trazer significado e que tenta trazer segurança, porque nós só encontraremos significados no Senhor como seus filhos amados, e nós só encontraremos segurança no Senhor também. Paulo, quando escreveu sobre ansiedade, sobre preocupação, ele estava preso. Ele estava preso, fisicamente preso, mas espiritualmente livre, liberto, porque Jesus era o maior tesouro do seu coração. Você só conseguirá se desfazer das amarras da ansiedade e da preocupação quanto ao seu futuro se o Senhor Jesus for o seu maior tesouro e você confiar e depender dele. Você só se livrará da ganância, do amor ao dinheiro, da busca por significado e reconhecimento e segurança nele, se você olhar para Jesus e entender que você é seu tesouro e ele se torna o seu maior tesouro para o seu coração e para a sua vida. Ele te ama e ele te liberta do seu dinheiro. Por isso, para a gente orar, quero fazer algumas perguntas e alguns desafios para você. Ressignifique o seu consumo. Será que tudo que você compra você de fato precisa? Será que tudo que você almeja de fato é importante para você? Será que você não está se endividando, se matando, acabando com a sua vida e com a vida da sua família e de pessoas ao redor, porque o amor ao dinheiro, aos bens, não tem te afetado? Será que você tem buscado significado no seu estilo, no seu padrão de vida? Você não precisa disso. Você já é uma filha amada e um tesouro de Deus. Você não precisa que ninguém te valorize pela marca, pela roupa, pelo estilo que você usa, pela viagem que você faz, pelo carro que você dirige. Ressignifique o seu consumo. Seja grato a Deus pelo que você tem. Glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor pelo teto, pela comida, pela roupa, pelas bênçãos que Ele já te deu. Esse texto nos diz que Ele tem compromisso com as nossas necessidades e muitas vezes nós somos presenteados com muito mais do que a gente precisa. Seja grato a Deus por isso, exerça um coração grato ao Senhor. E se você está ansioso por determinada coisa que ainda não alcançou, considere a possibilidade dessa coisa ter se tornado um Deus no seu coração. E se você não enxergar o Senhor como seu maior tesouro, essa coisa, o dinheiro, os bens vão te consumir. Um outro ponto de aplicação: pratique a generosidade. Uma maneira de exercer controle sobre a nossa ganância e sobre as nossas finanças é doando. Ajude. Nós falamos aqui sobre pessoas em necessidade.
E essa pregação também é para pessoas em necessidade. Então você que não está passando necessidade, o Senhor quer usar você nesse período de crise para trazer vida, alegria, renovo, esperança para aqueles que estão precisando. Ore ao Senhor, busque orientação, busque instituições sérias para ajudar. A nossa igreja tem realizado trabalho de diaconia para servir não necessitados. Participe, contribua. Você pode ser um instrumento de Deus para alcançar e saciar necessidade de muitas vidas e de muitas famílias. As nossas bênçãos são para abençoar e a nossa ganância não permite que a gente enxergue a necessidade do outro e muito menos que a gente doe. Considere isso, seja um instrumento de Deus em meio à crise. E último ponto de aplicação: confie em Deus, confie nos cuidados do Pai, que eu creio que Ele suprirá as suas necessidades. Lance os seus anseios diante de Deus, porque Ele tem cuidado de você. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor abriu mão da sua glória, porque o Senhor veio até nós, o Senhor se entregou por nós, porque o Senhor enxerga em nós o seu tesouro, porque o Senhor deu a sua vida pela sua riqueza, que somos nós. Muito obrigado por isso, Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos por isso. Muito obrigado pela vida que nós temos no Senhor. Muito obrigado pelo perdão de pecados. Muito obrigado pela esperança que o Senhor coloca em nós. Abra os nossos olhos para isso, para a gente perceber e enxergar e entender, Pai, a grandiosidade daquilo que o Senhor fez na cruz e o poder do seu Evangelho. E que isso nos liberte, que a gente tenha o Senhor como nosso maior tesouro, como a nossa maior riqueza e que nada ocupe o seu lugar no nosso coração, em nome de Jesus, porque a ganância tem nos cegado, a ganância e o materialismo tem nos dominado, tem acabado com as nossas vidas, com a nossa família, tem trazido ansiedade, anseio por segurança. Mas o dinheiro não pode suprir nada disso, que apenas o Senhor pode dar. Só o Senhor pode nos dar significado, só o Senhor pode nos dar domínio, descanso, controle, porque o Senhor é quem cuida e controla das nossas vidas. Então, Deus, nos liberte da nossa ganância e nos faça pessoas mais amorosas, mais gentis, mais bondosas e mais dispostas a servir necessitados com aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos ajude, Deus, abra o nosso coração e nos liberte com desprendimento para abençoar e para servir aqueles que precisam. Mas, Pai, eu também oro por aqueles que hoje passam necessidade, que hoje estão com o coração aflito, que hoje estão com o coração ansioso, Pai. Oh Deus, supra as suas necessidades em Cristo Jesus. Derrame paz, derrame descanso, derrame confiança e supra, Pai. Abra portas, levante familiares, amigos, pessoas, Pai, para ajudar e para ser um instrumento de bênção nessas vidas. Abra a porta, Pai, para trabalho, para sustento e que todas as suas necessidades sejam supridas no Senhor. É para a glória do seu nome que nós oramos. Amém. E agora, meu irmão e irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença eterna e consoladora do Santo Espírito nos acompanhe hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, meu irmão e minha irmã. Bom dia, irmãos. Após esse tempo precioso de louvor e estudo da palavra com o pastor Daniel, nós gostaríamos que você não desligasse o seu computador ou o seu celular para que nós possamos te dar alguns rápidos avisos de como funciona e do que tem funcionado a Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo nesse período de quarentena. Primeiramente, a gente quer dizer a você que nos visita, ou tem nos visitado, e é um prazer muito grande ter você com a gente.
participando dos cultos, participando ah, da escola bíblica ou mesmo dos estudos que a gente faz, os pequenos grupos, e que nós gostaríamos que, de alguma maneira, você se envolvesse, que você estivesse entrando em contato com a gente, eu, o pastor Daniel, para que nós pudéssemos ter um contato maior com você e abençoar de maneira mais direta a sua vida. Isso é um quadro geral das principais atividades que nós temos desenvolvido no período de quarentena, ah, e nós vamos entrar em alguns detalhes de como isso funciona. Primeiramente, o atendimento pastoral para aconselhamento, para uma conversa, para um tempo precioso. Está aí o meu telefone, o telefone do pastor Daniel, o telefone da secretaria da igreja com Wagner. Se você deseja ter um contato maior, entre em contato com a gente. Se você quer conhecer melhor como funciona alguns serviços, alguns trabalhos da igreja, entre em contato com a gente através desses telefones. Na terça-feira nós temos o estudo bíblico às 20 horas, o estudo do livro Daniel. O Clayton é o líder desse grupo, mas ele tem dividido os estudos com os vários participantes do grupo. Na última terça-feira, foi um tempo precioso com a Sara. Na quarta-feira, nós temos o estudo do livro de Jeremias, um livro que está sendo estudado, sob o tema está logo aí embaixo, o pastor Daniel, o responsável por esse grupo. Também na quarta-feira, às 20 horas, o estudo do livro de Hebreus com a Kira, que é o responsável pelo grupo. Na sexta-feira, Coronavírus e Cristo, o livro de John Piper, com o Figueiredo, o presbítero Figueiredo, que dirige esse estudo. Se você quer participar, entre em contato com os telefones já fornecidos, para que nós possamos orientar os links em que funcionam as salas de aula. Hoje, às 11 horas, a gente vai ter mais um tempo de estudo do livro de Tiago, capítulo 3. Aqui está o link para você copiar e poder entrar na sala de aula, ou então entre em contato com a gente para nós fornecermos o link para que você possa participar. Às 15 horas nós teremos mais uma história do Contos do Barão. Na penúltima história, o Barão havia perdido a memória. Ele não lembrava dos amigos, ele não lembrava de muita coisa, de quase nada. Será que após 15 dias, porque na semana passada a gente teve um encontro numa sala com a criançada, será que o Barão recuperou a memória? Às 15 horas a gente vai ver se ele conseguiu recuperar a memória e, na verdade, ver o que aconteceu com o Barão. Hoje, às 15 horas, no YouTube. Os diáconos têm realizado constantemente um bom trabalho, um grande trabalho. Eles têm recolhido alimentos, eles têm preparado cestas, levado alimento para aqueles que precisam, roupas para aqueles que não têm como se agasalhar. Eles têm atendido pessoas em suas necessidades básicas. E você, com seus dízimos e ofertas, dá a possibilidade da Junta Diaconal fazer esse serviço. Então, mais uma vez, agradecemos a fidelidade dos irmãos, conclamamos a fidelidade dos irmãos para que nós possamos continuar abençoando a vida daqueles que precisam. Se você quer contribuir com alimentos, se você quer contribuir com os próprios agasalhos, que é o próximo aviso, se você tem dificuldade de depositar o seu dízimo e gostaria que eles recolhessem, entre em contato com o Wagner, telefone abaixo, no período da tarde, da 1 às 6 horas, e o Wagner vai providenciar para que um dos diáconos esteja na tua casa recolhendo o alimento. Ou se você quer levar na igreja, entre em contato com o Wagner e veja o melhor horário que o Wagner vai estar na igreja e que você possa levar a sua contribuição. A mesma coisa acontece com a campanha do agasalho, com a diferença que a campanha do agasalho, nós temos a possibilidade de você depositar na conta corrente da igreja o valor, entrar em contato com a secretaria ou com o Alan, o tesoureiro,
dizendo que o valor depositado é para a campanha do agasalho, para que nós possamos comprar cobertores e distribuir para as pessoas que não têm como se agasalhar. Lembrando que o inverno ainda não chegou e possivelmente nós teremos um inverno frio e existem muitas pessoas que não têm como se agasalhar. Participe, tenha o coração aberto para ajudar, levando cobertores na igreja, agasalhos, ou contribuindo na conta da igreja. Se você não tem a conta, o Wagner vai poder te fornecer, e depois liga dizendo que esse dinheiro é específico para a campanha. Amanhã nós temos mais uma aula da classe de princípios básicos. O link está aí para que você possa copiar e participar. Essa classe visa não somente possibilitar conhecimento básico para aqueles que estão chegando na igreja e querem se tornar membros da igreja, mas para você rever alguns conceitos básicos da vida cristã. Na classe que nós temos, existem algumas pessoas que já são membros há muito tempo, líderes, que estão reciclando através da classe. Você é nosso convidado para participar deste momento. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, que você e a tua família possa desfrutar no decorrer dessa semana um tempo abençoado na presença de Deus. Até às 11, a nossa sala de aula na classe da Escola Dominical. Deus abençoe. De onde vem a calma que invade e desacelera o temor? Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, de onde vem a calma que invade e desacelera o temor? Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor,
amor.